O Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Penal Econômico. Durante as 5 aulas, o professor Carlos Eduardo Gonçalves vai abordar os aspectos gerais do direito penal econômico, os crimes contra o sistema financeiro nacional e os crimes contra a ordem econômica. Começa agora a aula 3. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Direito Penal Econômico. Eu sou o professor Carlos Eduardo Gonçalves e nós vamos retomar o nosso estudo na parte de crimes contra o sistema financeiro nacional, parte 2. Eu denominei desta forma, são os crimes agora de lavagem de dinheiro previsto na Lei 9.613 de 98 e suas alterações legislativas posteriores. Então, ainda vamos estar nos crimes contra o sistema financeiro nacional, mas agora mais especificamente no crime de lavagem de dinheiro. E tem muita coisa interessante para a gente estudar acerca de lavagem de dinheiro, até porque é um tema que todos gostam de entender, querem aprender um pouco mais sobre o assunto, porque é uma prática aí do dia a dia. A gente está sempre ouvindo nas redes sociais, na TV, no rádio e em todos os meios de comunicação essa questão sobre a lavagem de ativos ou a lavagem de dinheiro. Então, aqui a gente vai se debruçar sobre os aspectos jurídicos desse tema e, ao final, nós vamos fazer o nosso quiz e responder as questões propostas, ok? Bom, a lavagem de dinheiro é um tema que, como eu disse, requer um estudo mais aprofundado e não é relativamente novo. Nós temos aí a lavagem de dinheiro a partir do momento em que se tem o Volstead Act, nos Estados Unidos, que foi a proibição de venda de bebidas alcoólicas na época da lei seca norte-americana. Então, ali por volta de 1919, na década ali de 20, nós tivemos essa proibição no mercado norte-americano e isso fez com que algumas organizações criminosas que atuavam ali pelo submundo queriam vender as bebidas alcoólicas na clandestinidade. Agora, vender a bebida alcoólica na clandestinidade talvez fosse simples. O mais difícil era conseguir dar uma aparência de licitude àquele dinheiro ilícito. E isso foi descoberto, isso foi começado a ser pensado a partir dos vultos valores envolvidos naquelas operações econômicas de ilegalidade, a partir do financista, do economista, do contador, de um rapaz, de um cidadão muito famoso nos quadrinhos e história da criminalidade mundial, que é o mafioso Alphonse Capone. Então, o seu contador, chamado Meyer Lansky, eu digo isso porque tem muitas obras, livros sobre esse tema, para quem gostar e quiser se aprofundar sobre o assunto, que explicam como Lansky conseguiu entender a operação de contas numeradas na Suíça e a aplicação de dinheiro da máfia de bebidas na Europa. Então, ele fazia de uma forma com que essas operações fossem feitas sem um nome, apenas com uma numeração, assim como permitem ainda até hoje os bancos suíços, e retornasse ao território americano como empréstimos a empresas clandestinas, a empresas de laranjas ligadas ao Alphonse Capone. Então, isso tudo foi começando a ser mais moderno, foi fazendo cada vez mais a partir ali da lei seca norte-americana, e o Estado norte-americano, é claro, o governo começou a ter os olhares preocupados a esse tipo de atividade que era então um início, uma origem da lavagem de ativos na forma como nós conhecemos agora. Então, nas palavras da socióloga da época, Mary Stolberg, a lei seca norte-americana, a proibição, organizou o submundo como ele antes nunca esteve organizado e o está alimentando com imensas somas de dinheiro para a corrupção. Então, desde a nossa primeira aula aqui em Direito Penal Econômico, a gente está falando sobre essa coletividade, sobre essa transindividualidade do bem jurídico tutelado nos crimes econômicos. E o crime de lavagem de dinheiro é um crime-chave, uma peça-chave nisso que nós estamos mencionando, de apoio do governo, de preocupação do governo com relação à prática desse tipo de delito. Então, pode-se considerar que esse foi o embrião da lavagem de dinheiro.
E ao longo de todos esses anos foram feitos estudos para a repressão desse tipo de criminalidade, até que na década de 1980 isso ganhou proporções internacionais, quando teve o crescimento do tráfico de drogas. Então, para quem gosta também, os cinéfilos que gostam também de filmes que acompanham O Poderoso Chefão, uma grande obra, né, que nós conhecemos, quem não assistiu ainda pode assistir, você vai perceber ali a preocupação no filme 1 do Poderoso Chefão, né, do Dom Vito Corleone, com o crescimento do tráfico de drogas, né, e que ele não queria colocar a família, mas não vou dar spoiler aqui, vocês vão assistir depois, quem não assistiu vai ver lá. Então, com o crescimento do tráfico de drogas nas máfias, né, italianas e ali as que operavam nos Estados Unidos naquela oportunidade, naquela época. Então, a partir do tráfico de drogas internacional, ele mesmo, Pablo Escobar, Colômbia, entrada de droga, cocaína nos Estados Unidos, isso começou a ser ainda mais preocupante, porque eles ganhavam vultuosas quantias de dinheiro e precisava lavar esse dinheiro, tornar esse dinheiro economicamente possível de ser gasto, e para isso eles tinham as mais diversas operações ilícitas, fraudulentas, para dar uma aparência de licitude àquele dinheiro que vinha da clandestinidade. Então, os Estados Unidos, eles se debruçaram sobre isso e a forma como que se encontrou melhor, né, porque sentaram várias, para tentar reprimir, que é claro que isso ocorre até hoje, mas diminuir um pouco, reprimir um pouco essa forma de criminalidade, veio a partir do engajamento das pessoas que participavam dessas operações. Então, o governo norte-americano passou a engajar os bancos, as instituições financeiras que nós vimos no nosso bloco 2, né, que é o sistema financeiro nacional como um todo. Passou a engajar essas pessoas a lidar, dialogar com o governo norte-americano a partir de operações que ele considerasse suspeitas. E aí se criou o princípio de comunicação das operações suspeitas, o que no Brasil a gente chama desta forma, né, e tem a sigla de COS, né, que é comunicação de operações suspeitas. A partir dessa identificação do cliente, que os bancos passaram a fazer os seus cadastros, né, e não contas numeradas, e não contas ao portador, titularidades ao portador, onde o dono da conta é quem detém a posse de um título, é que você, nos Estados Unidos, começou a se proibir tudo isso e ter, para que você tenha uma conta bancária, assim como é aqui no Brasil, você tem um CPF, você tem um documento, você coloca o seu nome e tudo que é feito a partir dali seja fiscalizado pelo Banco Central, regulado e também observado pelos administradores, diretores e gerentes dessas instituições financeiras. Então, qualquer operação que se considere suspeita dentro no âmbito de uma instituição financeira, isso vai ser comunicado ao governo. E vai ser comunicado ao governo para qual órgão? E aí nós tivemos a criação do COAF, né? Então, aqui no Brasil, né, o que se chamou de neocriminalização, né, a Convenção de Viena, que foi de 1988, se internalizou a partir do decreto de 154 de 91. E aí, com a lei, né, um pouco depois, alguns anos depois, veio a lei 9.613 de 98, que hoje nós vamos estudar já com as alterações propostas pela lei 12.683 de 2012, e que foi a criação, então, do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E qual é a principal função do COAF? Exatamente fazer esse sistema, né, criar esse sistema, esse cadastro, para que se recebesse essas comunicações das instituições financeiras consideradas suspeitas. Então, o COAF ele concentra essas informações num sistema chamado SIS-COAF. Então, uma série de atividades que estão descritas na própria lei 12.683 de 2012, quando elas são praticadas, automaticamente essas pessoas e obrigatoriamente essas pessoas têm que comunicar o COAF. Então, vou dar um exemplo. Qualquer compra e venda
de imóvel acima de R$100 mil tem que ser comunicado ao COAF. Então você nem sabe, você que é comprador, nem sabe, mas hoje em dia aqui no Brasil é difícil até você encontrar um imóvel menor que esse valor, né? Mas se você comprar, tudo bem, mas se for maior de que R$100 mil, automaticamente é comunicado o COAF, independentemente de você saber disso ou não. Então, todo tipo de atividade que se considere suspeita entra no cadastro do SIS-COAF. Isso não significa que você vai ser investigado em todas as vezes. Entra no sistema. Se aquilo recorrentemente chamar a atenção das autoridades, pode ser que essa informação seja remetida ao Ministério Público e você seja investigado ou até mesmo processado, julgado por essas atividades. Tá certo? Então, toda essa parte introdutória foi criada aí no Brasil, tanto pela Convenção, que foi internalizada em 91, depois em 98 nós tivemos a Lei 9.613 e depois aí em 2012 uma modificação que a gente vai ver que foram até boas, algumas deixaram a desejar, que foi aí da 12.083 lá em 2012, tá certo? Então, de acordo aí com o artigo 14 da Lei 9.613 de 98, o COAF tem por atribuição monitorar as práticas que possam caracterizar lavagem de dinheiro, as chamadas operações atípicas. Então, vejam, é criado no âmbito do Ministério da Fazenda, esse é o artigo 14, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar, identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Eu vou chamar a atenção para o parágrafo 3º do artigo 14 da Lei 9.613 de 98, que ela fala assim: o COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. E aí a gente discute o seguinte: será que o COAF tem poder para solicitar quebra de sigilo bancário? Será que o parágrafo 3º está permitindo, aqui do artigo 14 da 9.613 de 98, que o COAF seja mais um órgão passível de quebrar sigilo bancário? O sigilo bancário está na cláusula de reserva da jurisdição prevista na Constituição Federal? Ou só juiz poderia pedir? Ou o COAF pedir não tem problema algum? E isso é uma questão que a gente tem que resolver. Então aqui eu trago o recurso extraordinário 461-366 do Supremo Tribunal Federal, que entendeu o seguinte: não há qualquer ofensa ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, sob a alegação de que o sigilo bancário não estaria inserido na cláusula de reserva de jurisdição, pois essa previsão não se reveste de caráter absoluto. Nenhum princípio constitucional é absoluto. Então o Supremo Tribunal Federal falou: olha, nenhum princípio constitucional é absoluto, quanto mais uma cláusula, né, prevista para a reserva de jurisdição. Considerou-se então, por fim, que o Bacen confundiu, porque o Bacen não queria que o COAF tivesse esse poder, só ele pudesse pedir a quebra do sigilo bancário. Então o Bacen confundiu o poder de fiscalização com o dever de fiscalizar atos suspeitos. Sendo assim, verifique-se que não estaria vedado ao COAF a realização do segundo instituto, né, de só fiscalizar operações suspeitas, referido visto a expressa autorização judicial que nós acabamos de mencionar. Então, a própria doutrina, segundo Abel Gomes, né, que é um grande autor de lavagem de dinheiro, Abel Gomes, prevalece que não há qualquer violação ao sigilo bancário, a quebra de violação ao sigilo bancário, previsto na Constituição Federal, na comunicação levada a cabo pelas instituições financeiras. Opera-se ali apenas uma transferência do sigilo e não uma quebra propriamente dita, uma vez que a lei delega a certas autoridades. Então, é como se houvesse uma delegação ao COAF, um prosseguimento do sigilo, porque o COAF não pode divulgar essas informações. Nós temos aí também, né, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o COAF também se submete a isso. Não pode simplesmente sair divulgando as suas
informações por aí, mas ela recebe essa comunicação e pode pedir isso para os bancos para que exerça a sua fiscalização, tá certo? Então, hoje, com o advento aí da Lei 1263 de 2012, como eu disse, no artigo 9º desta lei, nós temos uma série de operações que são obrigadas a comunicar ao COAF quando elas ocorrem na prática, no dia a dia, tá certo? Então, tem o dever, o COAF, de preservar essas informações, está no artigo 15 da lei. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Eu fiz esse parênteses para falar um pouco do COAF, porque é um órgão que está sendo muito divulgado, né? Foi muito mencionado nas últimas operações julgadas aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para você entender o que é o COAF, o que é melhor aí, qual é a função dele, estão previstas aqui na Lei 12.683 de 2012, tá certo? Então, o COAF é uma unidade de inteligência financeira criada pela Lei 9.613 de 98, aprimorada pela 12.683 de 2012, tá certo? Então, é a quem compete receber essas informações, guardar no cadastro com sigilo e, eventualmente, fiscalizar e, se considerar que há algo suspeito, comunicar às autoridades, tá? Então, passamos aí ao estudo do que se denomina de gerações de leis de lavagem de dinheiro. Dentro dessa noção introdutória que nós fizemos, nós temos na doutrina o que se denomina de 3 gerações de crimes de lavagem de dinheiro. Na verdade, a gente tem uma evolução no estudo e um aprimoramento técnico para o combate desse tipo de criminalidade. Então, a primeira geração ainda era um pouco escura, ela ainda estava tentando entender como que funcionava aquela nova forma de criminalidade. Porque, como eu disse lá na nossa primeira aula, no nosso primeiro bloco, uma coisa era o Código Penal estar um pouco mais habituado a lidar com crimes de furto, roubo, crimes de estelionato. A partir da mudança um pouco e do aumento dessa organização criminosa para a prática de delitos econômicos, nós tivemos que nos adequar. Então, a gente foi aos poucos nos adequando para entender como que funcionava essa neocriminalização, essa nova forma de criminalidade. Então, na primeira geração de crimes de lavagem de dinheiro, nós tivemos o aprimoramento, o estudo do que se fazia a lavagem a partir do tráfico de drogas. Então lá, como eu disse, quando surgiu o tráfico de drogas, a repressão à lavagem de dinheiro a partir do tráfico de drogas internacional, nós tivemos a primeira geração de leis de lavagem de dinheiro. A gente pode dizer que o Brasil, ele se colocou entre a primeira geração e a segunda geração de leis de lavagem de dinheiro, porque ele internalizou o decreto da Convenção de Viena, lá em 91, como nós vimos, mas criou a Lei 9.613 de 98, ali já como uma segunda geração, a partir de uma segunda geração de estudos ao combate à lavagem de dinheiro. Por quê? Porque essa lei, ela trouxe no seu artigo 1º, a 9.613 de 98, antiga, né, na segunda geração, o que se denominava de crime antecedente. Então, o que era isso? Para ser considerado um crime de lavagem de dinheiro, eu tinha que ter um crime antecedente que era praticado e, a partir disso, gerava a intenção daquele agente dar caráter de ilícito ao dinheiro recebido da ilicitude na prática daquele delito previsto pelo artigo 1º da lei. Então, eu tinha um crime antecedente que dava origem ao crime de lavagem de capitais, de ativos. E aí, o artigo 1º da lei 9.613 de 98, era bastante criticado já há algum tempo, desde a sua origem, desde 1998, desde o seu advento, porque ele trazia taxativamente um rol de crimes antecedentes
que posteriormente poderiam ser considerados lavagem de dinheiro. E dentro desse rol de crimes a gente tinha tráfico de drogas, por óbvio, porque vinha já desde a primeira geração, terrorismo e o seu financiamento, contrabando ou tráfico de armas, inclusive munição e material destinado à sua produção, extorsão mediante sequestro, qualquer crime contra a administração pública, de particular contra a administração pública estrangeira, contra o sistema financeiro nacional, que a gente viu na aula anterior, esses que ele estava denominando lá, que a gente acabou de estudar, e qualquer que seja o crime praticado por organização criminosa. Daqui a pouco a gente vai falar disso. A relação era taxativa e não podia ser interpretada extensivamente para incluir outros crimes. E qual era a crítica a isso? Bom, várias. Eu vou sintetizar aqui nas mais importantes, tá? A primeira delas, uma série de crimes aqui, alguns até de menor potencial ofensivo. Então, nós temos delitos muito graves aqui e nós temos delitos aqui muito leves. Ao mesmo tempo que isso acontecia, né, antes da alteração legislativa, tinha delitos gravíssimos, como o tráfico de pessoas, por exemplo, que era um crime bárbaro e que foi praticado, nós tivemos até novela, né, que falou um pouco mais sobre o tráfico das Índias, o tráfico de pessoas, e não era crime antecedente para lavagem. E era um delito muito praticado para lavagem de dinheiro, porque você normalmente tinha mudança de moeda. Então, era mandar as pessoas daqui para outro país, as pessoas eram escravizadas lá e assim e tudo mais. E tinha muita lavagem de ativos, mas não poderia ser considerado crime de lavagem de capitais, porque não era um crime antecedente previsto no rol ali do artigo 1º da 9.613 de 98. Então, esse era um dos problemas, né, que esse rol taxativo encontrava. Um outro problema também, né, que o rol encontrava era a última previsão de crime, né, que era todos os crimes que eram praticados com organização criminosa era considerado crime antecedente para lavagem de dinheiro. Só que no problema é que o conceito de organização criminosa só surgiu depois da Lei 12.083 de 2012. Então, assim, na época, em 9.603 de 98, a gente não tinha conceito de organização criminosa. Então, o que era organização criminosa? A gente tinha quadrilha ou bando, que agora é associação criminosa, no 288 do Código Penal, mas não tinha uma organização criminosa, que nem agora a gente tem na 12.084, na 12.850, né, em legislações que a gente trouxe conceito de organização criminosa. Então, isso também era um problema que a gente tinha que enfrentar nesse rol de crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. Além disso, o artigo 2º da Lei 9.613 de 98 trazia uma questão bem interessante. O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, inciso 2, independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Esse crime é muito criticado na doutrina atual e de sempre, né? Porque o que acontece? Então, os crimes de lavagem de dinheiro podem ser processados e julgados independentemente dos crimes antecedentes. Veja, imaginem que o crime antecedente, então, prescrevesse, ocorresse a prescrição do delito antecedente, porque, como a gente viu, no rol do artigo 1º da 9.613, tinha crimes até de menor potencial ofensivo, ou seja, que a pena não ultrapassa, a pena máxima sequer ultrapassa 2 anos. Então, vamos supor que o lapso prescricional desse crime ocorresse e o crime estivesse prescrito. Ainda assim, eu poderia responder pela lavagem de dinheiro com o crime antecedente que era taxativamente previsto pela lei já prescrito? Então, isso era uma aberração, um absurdo jurídico muito criticado pela doutrina especializada em crimes de lavagem de dinheiro. Porque se você tem um crime antecedente que é obrigatório de se configurar para você ter a lavagem de dinheiro, se o tipo penal da lavagem só nasce
a partir da ocorrência de um crime antecedente, se esse crime antecedente extinguiu a punibilidade, como que eu vou ser punido só pela lavagem de dinheiro? E isso era também uma questão até muito utilizada por nós como defesa. Eu atuei em mais de um processo, acho que em alguns processos eu posso dizer, como advogado, em lavagem de dinheiro, e a maioria das defesas a gente tinha essa oportunidade de questionar o crime antecedente, se ele ocorreu, se eventualmente tinha provas suficientes para ele ter acontecido, ou se eventualmente eles até inexistiam, porque se fosse considerado numa ação penal a inexistência do crime antecedente, como é que você ia me punir pela lavagem de dinheiro? Porque se eu lavo dinheiro de algo que eu pratiquei antes, de um crime que eu pratiquei antes, se o juiz competente, uma vara criminal, declarar que esse crime não existiu, como é que eu vou ser punido por lavagem de dinheiro? Eu vou lavar dinheiro de quê? Se o crime foi considerado inexistente por um juiz de direito. Então, isso sempre foi muito questionado, né? E não tinha uma solução. Até que a Lei 12.683 de 2012 trouxe o novo artigo 1º, né? E previu, então, no nosso ordenamento jurídico, a terceira geração de crimes de lavagem de dinheiro. Então, nessa terceira geração, nós não temos a previsão, um rol de crimes antecedentes. Inclusive, se retirou a palavra crime para falar infração penal, para escrever infração penal. E aí, eu não abarco só crimes, eu tenho também as contravenções penais. Então, hoje, até contravenções conhecidas, eu venho da cidade do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a gente culturalmente tem o jogo do bicho, né? E o jogo do bicho a gente sabe que é uma contravenção penal. Mas até a previsão da 12.083 de 2012, o jogo do bicho, por ser contravenção penal, não era crime antecedente. Então, o que era oriundo do jogo do bicho poderia ser considerado crime posterior de lavagem de dinheiro? Não. Não poderia, porque não era crime antecedente do rol do artigo 1º. Então, que é uma possível prática, estou aqui falando da questão do jogo do bicho em si, o jogo do bicho tem uma história, né? Castor de Andrade e tudo mais, por questões lá do museu, que tem um zoológico lá, e tinha um bichinho, quando você comprava o ingresso, você ganhava um bicho e ele era sorteado no fim do dia. Dali surgiu o jogo do bicho. Depois é que foi para outros patamares. Mas não quer dizer também que ele não era fiscalizado, investigado e punido até a Lei 12.083. Não se tinha lavagem de dinheiro, mas se punia por quadrilha, por bando, por associação criminosa, pela contravenção penal, por estelionato, por homicídios, enfim, por uma série de delitos que a gente não consegue nem mencionar todos aqui. Então, agora a gente fala um pouco sobre esse artigo 2º ainda, né, porque foi uma oportunidade que se perdeu. O legislador ele perdeu a oportunidade de extinguir aquele artigo 2º, né? Já que estava alterando a lei, já introduziu a terceira geração de lavagem, aproveitava e tirava esse artigo 2º, né? Porque não tem nenhum nexo, não tem nenhuma lógica você ser punido só pela lavagem e não ser punido pelo crime que gerou a lavagem. Então, poderia ter aí aproveitado a oportunidade e ter extinto aí o artigo 2º da lei, mas não extinguiu, está lá o artigo 2º, ou seja, posso ser punido única e exclusivamente pela lavagem de dinheiro, mesmo que eu seja absolvido no crime antecedente? Sim, em tese, você pode. Você não, né? Quem pratica esse tipo de conduta pode. Então, qual é a atual redação do artigo 1º da Lei 9.613 de 98? Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Aí o detalhe que eu estava comentando com vocês agora. Então, lavagem de ativos agora é todo mecanismo destinado a transformar em ilícitos fundos derivados de uma atividade ilícita. Destinados a transformar em ilícitos
em lícitos, destinados em lícitos, não quer dizer que um dinheiro que sai e é oriundo de uma atividade criminosa se torna lícito. Então, até a própria nomenclatura, né? A lavagem, o dinheiro fica limpo, porque lá, se botar na máquina de repente, né, ele sai limpo, mas ele é limpo depois? Não, o dinheiro nunca fica limpo. Ele toma uma aparência de licitude a partir das operações que são realizadas ali pelos agentes na tentativa de burlar, de ocultar, de simular o dinheiro que é oriundo de uma ilicitude, tá? Então, assim, o dinheiro não transforma o que é ilícito em ilícito, hein, pessoal? Continua ilícito numa sequência de ilicitude até que, eventualmente seja descoberto pelas autoridades. E como disse também na aula anterior de crimes contra o sistema financeiro nacional, na parte da Lei 7492, que aqui também é crimes contra o sistema financeiro nacional, a lavagem de dinheiro, não é para a gente pensar que lavagem de dinheiro são vultuosas quantias. Para eu praticar delito de lavagem, então eu tenho que lavar milhões. Né? Se não for isso, eu não pratico. Não é bem assim, tá, pessoal? A operação dissimulada que oculta valores oriundos de ilicitude com a intenção do agente em tornar esse valor lícito é lavagem de dinheiro. Então, eu tenho aqui, no recurso em habeas corpus 80.816 do Supremo Tribunal Federal, o seguinte: o depósito de cheques de terceiro recebido pelo agente como produto de concussão em contas correntes de pessoas jurídicas às quais contava o agente ter acesso, basta para caracterizar a figura de lavagem de capitais, mediante ocultação da origem, da localização e da propriedade dos valores respectivos. Então, veja que o tipo penal não reclama nenhum êxito, né? Não requer nenhum êxito, né? Não precisa nenhuma engenharia financeira para acontecer e também não exige nada, né? Nenhum resultado para que ele seja configurado, consumado. Então, isso leva a gente a analisar se o crime de lavagem de dinheiro é um crime formal, material ou de mera conduta. Nesse mesmo RHC 80.816, que a gente acabou de mencionar, isso foi discutido também, né? E ficou determinado que a doutrina, né, já entendia dessa forma, é que a lavagem de dinheiro é um crime formal. Então, não precisa de um resultado, não precisa do dinheiro ficar com a aparência de ilicitude para que isso venha a se consumar e se considerar uma lavagem de capitais. O crime de lavagem de capitais, pessoal, ele é um crime doloso, tá? É um crime doloso, um crime formal, como a gente acabou de mencionar, e alguns até defendem que que deveria ser um tipo penal misto alternativo. Então, se eu oculto, se eu dissimulo, se eu escondo, se eu pratico vários verbos nucleares do tipo penal, eu cometo uma lavagem. Uma lavagem de dinheiro. Assim como ocorre lá no artigo 33 da Lei de Drogas, por exemplo. Né? Lá na Lei de Drogas nós temos 33 verbos nucleares do tipo penal. Se eu pratico 30, eu pratico um tráfico de drogas, ok? Então, a mesma coisa aqui, independe de quantas operações você faz para que aquele dinheiro tenha aparência de ilícito. Você está praticando uma lavagem de dinheiro. E também não precisa de resultado para isso se consumar e se considerar. E também tem que ser doloso. E aí, aqui no Brasil, nós tivemos muito essa discussão com relação à modalidade culposa de lavagem de dinheiro. Tipo assim, até alguns autores chamam de teoria do avestruz, a possibilidade do dolo eventual em lavagem de dinheiro. Por que teoria do avestruz? Porque o avestruz faz o quê, né? Quando ele quer se esconder, ele coloca a cabeça no buraco. Então, teoria do avestruz, que veio do direito norte-americano, aplicada por um ex-ministro da Justiça, hoje senador federal, que foi o redator aí do pacote anticrime, que antes era juiz de direito
e tem doutrina sobre o assunto. Então, quem quiser ler, Sérgio Fernando Moro, ele tem doutrina sobre o assunto e foi um dos grandes entusiastas da aplicação do dolo eventual nos crimes de lavagem de dinheiro. E essa teoria não foi dele, não foi do brasileira, né? Ela veio do direito norte-americano, que é a teoria do Willful Blindness Doctrine, né? Então, essa possibilidade de aplicação do dolo eventual no direito brasileiro ganhou aí entusiastas, entre eles esse que eu citei, e diziam que então não era só o dolo direto que poderia ser considerado para crimes de lavagem de dinheiro, mas também o dolo eventual. Então vamos supor que determinada pessoa seja um vendedor de carros, e aí entre uma pessoa, um cidadão lá na loja dele, pergunta, meu amigo, quanto desse carro, eu gostei desse carro, quanto é que ele custa? Não, 100 mil reais. Não, vou botar mais, né? Que hoje em dia o carro tá com preço alto. Então, 300 mil reais. 300 mil para mim é baratinho. Aí ele pega uma bolsa, joga uma bolsa de moeda de dinheiro em cima da mesa do vendedor e fala assim, me dá 2 que está barato, né? Toma aí 600 mil. Aquilo tem que gerar, como a gente disse no início da aula, uma suspeita por parte do vendedor. Mas calma aí, tu traz 600 mil de dinheiro assim na minha loja? Deixa eu ver aqui, não pode ficar afoito e sair fazendo a venda, né? Vamos apurar, eu tenho que comunicar, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer essa operação, tem que se resguardar. E aí, se eventualmente o vendedor estava naquele, tem que bater a meta, é o último dia do mês, eu não vendi nada, rapaz, 2 carrinhos assim, minha comissão, e olha o avestruz, coloca aquela cabeça no buraco, fala, me dá esse dinheiro aí, toma o carro, leva, depois eu dou um jeito de dar entrada nisso no banco. Será que ele responde pelo delito de lavagem de dinheiro em dolo eventual? Então, isso aqui que a gente vai analisar. No ordenamento jurídico, nós temos quem também critique essa possibilidade, como André Luiz Calegari, né, que só admite dolo direto nos crimes de lavagem de dinheiro, mas, como eu disse, isso já foi analisado, evoluído, e nós temos o Rodolfo Tigre Maia, hoje, dizendo que é possível essa lavagem de dinheiro em dolo eventual, assim como permite os tribunais superiores. E hoje, com o advento da Lei 12.083, o dispositivo, né, lá o artigo 1º, que nós lemos agora há pouco, tudo mais, ele foi alterado para retificar essa expressão e assim acabar com essa discussão de uma vez por todas. De lá o inciso 2 do artigo 1º. Incorre ainda na mesma pena quem? 1. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes da infração penal. Então, hoje, nós permitimos o dolo eventual na lavagem de dinheiro. Temos também, na Lei 9.613 de 98, com alteração da 12.083 de 2012, causas de aumento de pena nos delitos de lavagem de dinheiro. Veja o que está no artigo 1º, parágrafo 4º da lei. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Então, eu acabei de chamar a atenção com relação à organização criminosa e disse que agora a gente tem regulamentação legal para o tema. Então, retirou-se daquele rol de crime antecedente essa possibilidade e se colocou aqui como causa de aumento de pena. Então, quando o delito é praticado por organização criminosa, uma facção criminosa, por exemplo, no tráfico de drogas e tudo mais, nós vamos ter a lavagem de dinheiro com a causa de pena aumentada, então, a pena de 1 a 2/3, a depender do magistrado no momento de aplicação da pena. Também temos causas de diminuição. O artigo 1º, inciso 5º, traz a pena pode ser reduzida aí de 1 a 2/3 a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor, partícipe, colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando penais a esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações e identificação dos autores, coautores, partícipes, ou a localização dos bens
direitos ou valores objetos de crime. O que é isso aí, pessoal? Isso aí é uma colaboração. E é uma colaboração premiada, né? Não é a delação premiada, né, que nós estamos acostumados a ouvir, né, que é a participação de um agente nas investigações para apuração e conclusão, né, das investigações por determinado delito, mas é a possibilidade de você diminuir a pena na lavagem de dinheiro quando você colabora com as investigações, colabora com o processo, colabora com o Ministério Público para que se tenha uma rápida apuração das infrações penais. Isso é sempre uma questão muito questionada, né, essa possibilidade, porque é a participação do agente incriminando outros agentes na prática dos mesmos delitos, mas a gente tem visto que a cada dia mais isso está sendo permitido e amplamente discutido e estudado para que seja feita da melhor forma possível, tá certo? Bom, após isso, nós podemos falar sobre a questão da competência nos crimes de lavagem de dinheiro. Quando a gente falou lá nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, agora há pouco, no nosso bloco anterior, eu disse que a competência lá era ex lege, né? Ou seja, a competência é federal. Aqui na lavagem de dinheiro nós não temos essa previsão. A competência não é ex lege da Justiça Federal. E diz o artigo 2º o seguinte: o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, inciso 3, são da competência da Justiça Federal. Calma. Quando? Então, só quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Letra B, quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. Então, o que a gente tem que perceber com isso aqui? Quando o crime antecedente for de competência da Justiça Estadual e não atingir bens, serviços, interesses da União, o crime de lavagem de dinheiro vai ser julgado pela Justiça Estadual. Então tem que ter um cuidado com isso, porque se a gente falar assim, os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional são de Justiça Federal. Foi o professor Carlos Eduardo que falou isso lá no bloco 2. Então, calma, não todos. Lavagem de dinheiro não é assim. A própria Lei 9.613 não dispõe dessa forma, assim como dispõe a Lei 7.492, tá? Então a gente tem que ter um cuidado aí para a gente não falar e depois, o professor falou, né? O professor falou, mas a gente tem atenção aqui para corrigir vocês quando isso fica mal interpretado. Por último, aqui a gente tem ainda uma previsão legal importantíssima da gente tratar, que é o sequestro especial de bens previstos pela Lei 9.613 de 98, né? Crime de lavagem de capitais. Isso está no artigo 4º da Lei 9.613 de 98. Vocês, claro que sabem, mas nós temos algumas medidas cautelares dentro do processo penal. Essas medidas aqui são medidas cautelares pessoais que atacam os bens, seja para proteger o próprio curso do processo, uma possível condenação para fins de reparação de dano, seja para devolução ao Estado dos valores oriundos de ilicitude que foram retirados da nossa economia diante da prática desses delitos. Então, o artigo 4º da 9.613 de 98, ela diz o seguinte: o juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em seu nome, objeto dos crimes previstos nesta lei, procedendo na forma do 125 a 144 do Código de Processo Penal, que são essas medidas assecuratórias que eu mencionei, que são previstas para todos os delitos, não especificamente para os crimes
econômica. Então, o Código de Processo Penal prevê duas medidas, o sequestro de bens e a hipoteca legal. Então, o objetivo, como eu disse, é garantir que os bens obtidos de forma criminosa não sejam perdidos, não, já que os mesmos serão revertidos ao Estado em caso de condenação. Então, essas medidas assecuratórias estão previstas ali entre 125 e 144 do Código de Processo Penal e são hoje muito utilizadas pelos juízes nos crimes em geral, não só nos crimes econômicos, nos crimes em geral. Normalmente, quando vocês têm informações, notícias sobre essas grandes operações, a gente logo vê ali sobre sequestro, hipoteca, arresto, também uma outra palavra muito utilizada, de bens para garantir eventual indenização a uma condenação, uma reparação ao Estado nas investigações e processos criminais. Então, veja bem, não confundam isso aqui com colaboração premiada também, tá? Às vezes, na colaboração premiada, o agente, ele se dispõe a devolver valores. Então, ele pode devolver valores, isso pode ficar acordado com o Estado para que ele tenha o benefício da colaboração premiada, tá certo? Então, a gente tem aqui uma outra coisa, né? Isso aqui é questão de perdimento de bens, né? Prevista aí como medida securatória no Código de Processo Penal. Então, essa previsão legal aqui, né, do artigo 4º da 9.613 de 98, precisa também ser estudada com carinho, porque é um pouquinho diferente aí do que prevê regularmente o nosso Código de Processo Penal. Vamos então passar o nosso quiz para responder nossas questões, ver se nós aprendemos um pouquinho para responder as questões de concurso? Olha a nossa primeira questão. De acordo com a legislação e a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do crime de lavagem de capitais, assinale a opção correta. Isso aqui foi uma questão recente, né, de uma prova de juiz, né, juiz aqui do Distrito Federal, aqui de 2023, Sebrasp, CESP, Sebrasp, né, e que tratou então sobre direito penal econômico, lavagem de capitais. Olha as alternativas. A. Nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, não é legítima a exasperação da pena base pela valoração negativa das consequências do crime em decorrência da movimentação de expressiva quantia de recursos envolvidos? Será? Letra B. O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores tipificado na Lei 9.613 de 98 não constitui crime autônomo? E em relação a infrações penais antecedentes, falamos muito disso aqui. Letra C. Não acarreta bis in idem a incidência simultânea do reconhecimento da continuidade delitiva e da majorante relativa ao cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa? Ou letra D. Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de uma infração penal antecedente, é possível a imputação simultânea ao mesmo réu do crime de lavagem e da fração antecedente, desde que demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização da primeira infração penal, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consução. É uma questão relativamente complexa que trabalha uma série de institutos e acaba confundindo o candidato. Então, às vezes, marca a opção correta. Para você saber a opção correta, você tem que ter um pouco de conhecimento sobre tudo que nós vimos agora. Sorte que vocês estudaram e assistiram essa aula. E aí você marcaria a questão correta, a letra D. Porque, embora a tipificação da lavagem dependa da existência de uma infração penal antecedente, a gente viu que o artigo 2º da lei permite a imputação simultânea ao mesmo réu do crime de lavagem e da infração antecedente, desde que demonstrados atos diversos autônomos daquele que compõe a realização da primeira ação penal. Então, a gente viu aqui, isso está previsto na própria Lei 9.613 de 98. Vamos à segunda questão.
A respeito dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, regulados pela Lei 9.613 de 98, assinale a alternativa correta. Essa aqui foi uma prova para advogado público, lá do Paraná, então, em 2022. Alternativa A. Os crimes de lavagem de dinheiro não admitem a forma tentada. Alternativa B. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou de substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar de forma espontânea ou estipulada com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores, partícipes ou a localização dos bens, direitos ou valores do objeto do crime. Aqui está quase certo, né? Essa letra B. Só não pode ser substituída por restritiva de direitos, mas está quase certo. Também é um perigo isso. Letra C. É possível que o delito de lavagem de dinheiro tenha como infração penal antecedente crime de menor potencial ofensivo, mas não contravenção penal? Então, essa questão é de 2022, então a gente viu que já é da terceira geração, né? Então, isso está errado. Antigamente, essa questão aí estaria certa, né? Letra D. Atualmente, pode-se afirmar que a legislação brasileira sobre os delitos de branqueamento de capitais é de terceira geração, já que não há mais rol taxativo de infrações penais antecedentes. Nós vimos aqui juntos todas as gerações dos crimes de lavagem, né? E falamos muito da terceira geração. Então, a resposta correta é a letra D, né? Falamos exatamente sobre isso mais de uma vez durante a nossa aula. Vamos à terceira questão. Sobre delito de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa correta. Também uma questão aí, TRF, Terceira Região, 2022, então para juiz aí federal. Uma questão interessante. Alternativa A. A chamada autolavagem não configura o crime de lavagem de dinheiro por não se revestir de autonomia e consistir em mero auxiliamento do crime antecedente. A ação penal, letra B, por crime de lavagem de dinheiro, cuja infração antecedente seja crime tributário material, apenas pode ser proposta após o exaurimento da esfera administrativa com a constituição definitiva dos créditos tributários. Letra C. Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, é um órgão técnico investigativo cuja função é colaborar com as investigações penais sobre lavagem de dinheiro por meio de realização de perícias financeiras. Está errado, né? Nós vimos a função do COAF aqui na aula. E letra D. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o afastamento do servidor público de suas funções em caso de indiciamento por crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores não viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da igualdade, porque tem previsão legal expressa e não acarreta prejuízo de remuneração, também está incorreto. Isso foi entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, a alternativa correta é a letra B. E nós vamos ver isso quando a gente for estudar agora, na próxima aula, no próximo bloco, a súmula vinculante que trata sobre essa questão no Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então, essa foi a nossa terceira aula, nosso terceiro bloco. Nós tivemos aí um estudo ainda de crimes contra o sistema financeiro nacional, em que falamos do crime de lavagem de dinheiro 9.613 de 98, com as alterações propostas pela 12.083 de 2012, e assim a gente pôde falar bastante coisa sobre as gerações, sobre o surgimento, o histórico, sobre se é um crime formal, a competência. Nós tentamos aí destrinchar um pouquinho de tudo desse crime bastante estudado e muito divulgado hoje em todos os meios de comunicação, que é o crime de lavagem de capitais. Com isso, nós estamos terminando e encerrando esse nosso terceiro bloco. Vamos para o quarto bloco, em que nós vamos trocar um pouquinho de assunto. E aí vamos já entrar nos crimes contra a ordem tributária, mais especificamente crime de sonegação fiscal. Tema muito interessante também. Espero vocês lá. Tchau.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.